Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Boa aula! Olá a todos, meu nome é Madison Molina, sou professor de Física e hoje nós vamos conversar a respeito da sua ficha para de desenvolver estudo melhor número essa 77. E para que a gente tenha essa conversa hoje, convido aqui o professor Caê, o professor de Química. Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, professor Madison. Fique à vontade. Na sua ficha de estudo 77, nós vamos tratar da competência número 5 da matriz de habilidades do Enem. Nessa competência número 5, o que a matriz de habilidades quer do aluno? Ele quer, na verdade, que você saiba entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e também aplicá-los em diferentes contextos. Essa competência é importante porque as ciências naturais, elas possuem uma linguagem própria. Existem maneiras de se pensar na abordagem de diferentes fenômenos. E é importante que você saiba reconhecer quais são esses diferentes métodos e os diferentes procedimentos das ciências naturais. A competência 5, ela também está envolvida com a habilidade número 17, que está aparecendo no seu monitor. Essa habilidade 17, ela pede que você saiba relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, ciências químicas ou biológicas, como, por exemplo, um texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. A habilidade 17, no fundo, ela diz o seguinte, que as ciências naturais elas possuem uma paleta, uma grande quantidade de diferentes ferramentas na representação de fenômenos naturais. E é importante que a gente tenha uma intimidade, uma boa familiarização com essas ferramentas, seja num gráfico, numa tabela, numa equação, ou até, às vezes, uma combinação dessas diferentes ferramentas. Hoje, a gente vai conversar com mais detalhes a respeito de duas ferramentas importantes: gráficos, tabelas, analisando vantagens, desvantagens e como no contexto da física, no contexto da química, essas ferramentas elas podem ser apresentadas. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos considerar um fenômeno que tem um certo modelo matemático simples, que é aprendido lá nas nossas aulas de física, que é o fenômeno da reflexão da luz. Brevemente, lembrando o que é o fenômeno da reflexão. Essa palavrinha reflexão, ela sugere sempre um bate e volta. No caso da reflexão da luz, vamos considerar uma superfície lisa, polida, um espelho. E a luz incide na superfície e ela vai retornar a esse meio original. O desenho que aparece no seu monitor mostra essa superfície como sendo um espelho plano. O raio que atinge essa superfície, esse raio de luz que atinge a superfície, é chamado raio incidente. O raio que retorna ao meio original é denominado raio refletido. Para a abordagem desse fenômeno, é muito importante que o aluno saiba desenhar uma reta de referência. A ótica, ela se apropria muito dessa reta de referência, conhecida como reta normal. Retas normais são sempre perpendiculares às superfícies. No caso da reflexão da luz, no exemplo que aparece no seu monitor, a reta normal ela é perpendicular à superfície do espelho. Ao estudar o fenômeno da reflexão, é muito importante que a gente saiba escolher as variáveis relevantes para o estudo do fenômeno. Na reflexão da luz, as variáveis relevantes são dois ângulos importantes. Um ângulo que é chamado ângulo de incidência. O ângulo que o raio incidente forma com a reta normal, nossa reta de referência. O outro ângulo é o ângulo de reflexão. O ângulo que o raio refletido forma com a reta normal. Então, no seu monitor, você consegue identificar esses ângulos. O raio incidente forma um ângulo com a normal, chamado ângulo de incidência,
representado pela letra I. O raio refletido forma um ângulo com a reta normal, denominado ângulo de reflexão, representado pela letra R. Ao abordar esse fenômeno, é importante que se façam experiências. Então, no laboratório, nós vamos fazer experiências com esse espelho e gerar dados da experiência. Normalmente, esses dados você consegue medir com instrumentos adequados. Para a reflexão da luz, como são ângulos as grandezas envolvidas, você pode utilizar um transferidor. E ao se utilizar um transferidor, no laboratório, percebe-se que quando o ângulo de incidência é 20 graus, o ângulo de reflexão também é 20 graus. Aí eu mudo um pouquinho o ângulo de incidência para 10 graus. E você consegue medir o ângulo de reflexão e identifica que ele também vale 10 graus. E para essa tabela que está sendo apresentada, quando o ângulo de incidência é 0 graus, o ângulo de reflexão também é 0 graus. Então perceba, para o estudo do fenômeno da reflexão, nós escolhemos uma ferramenta própria das ciências naturais, que é a tabela. A vantagem é que nessa tabela você consegue identificar os valores, os pares de valores que essas grandezas mostram. Ângulo de incidência 20, ângulo de reflexão 20, ângulo de incidência 10 graus, ângulo de reflexão 10 graus, incidência 0, reflexão 0. Mas, ao mesmo tempo que você pode representar por uma tabela, há uma outra ferramenta, também interessante, que tem as suas vantagens, que é a representação por meio de um gráfico. Quando você escolhe representar dados por meio de um gráfico, primeiro vamos escolher eixos importantes. Então perceba que o ângulo de incidência está sendo representado no eixo vertical. E os matemáticos chamam de eixo das ordenadas. E o ângulo de reflexão está sendo representado no eixo horizontal, também chamado eixo das abscissas. Então, o mesmo fenômeno da reflexão, à esquerda é representado por uma tabela e à direita é representado por um gráfico. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar melhor a respeito das vantagens e desvantagens dessas duas representações. Mas, para isso, eu convido o professor Caê para conversar um pouquinho melhor como que isso poderia ser apresentado no contexto da química. Vamos lá então, né? O professor Madison, como ele acabou de falar, descreveu um fenômeno físico e a gente pode descrever então um fenômeno que é bastante estudado na química, que é justamente o fenômeno da radioatividade, tá? Entenda que a radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear, tá? O núcleo de um átomo instável, como você pode ver no slide, ao sofrer decomposição, ele pode emitir partículas e radiações. Essa emissão de partículas e radiações a partir de um núcleo instável é que nós vamos chamar de radioatividade, tá? E esse núcleo ele vai emitindo radiação até se tornar estável. A gente vai chamar então esse núcleo estável de núcleo filho, ok? Porém, para a gente quantificar esse processo, né, para a gente conseguir quantificar isso aí, a gente vai definir uma grandeza que a gente vai chamar de meia-vida, ok? Então, a meia-vida é o tempo necessário para que metade da amostra radioativa sofra decomposição. Ou seja, um elemento radioativo, com o tempo ele vai emitindo partículas, vai emitindo radiação, ele vai sofrendo decomposição, e o tempo necessário para que isso ocorra, na verdade, o tempo necessário para que metade dessa amostra radioativa sofra decomposição é que nós vamos chamar de meia-vida, ok? Gente, imagine então uma amostra de um material radioativo que nós vamos representar aqui no slide por esse triângulo, na verdade, esse retângulo laranja, que nós vamos chamar então de amostra radioativa, tá? Essa amostra tem uma certa massa inicial, M. E após uma meia-vida, que é o tempo que demora para que metade desintegre, resta M sobre 2, que é a metade da amostra inicial. Passando mais uma meia-vida, M sobre 4. Mais uma meia-vida, M sobre 8. Então perceba que a cada meia-vida, metade da amostra radioativa desintegra. Vamos usar valores ao invés de falar simplesmente M. Imagine então uma amostra de massa radioativa, por exemplo, 16 gramas. Ao passar uma meia-vida,
metade dessa amostra desintegra, restando 8 gramas do material radioativo. Passando mais uma meia-vida, restará 4 gramas. Mais uma meia-vida, 2 gramas e assim sucessivamente. Porém, essa medida pode ser feita também em porcentagem, ok? A porcentagem inicial, né, a massa total da amostra, inicialmente pode ser considerada 100%. Passando uma meia-vida, teremos 50% dessa amostra. Mais uma meia-vida, 25%. Mais uma meia-vida, 12,5%. Então, entenda que a cada meia-vida, metade da amostra radioativa desintegra. A gente consegue, então, com isso, obter valores de massa e porcentagem para esse material radioativo, tá? Essa medida pode ser feita também em mol. Imagine uma amostra radioativa inicialmente contendo 2 mols desse material radioativo. Após uma meia-vida, teremos 1 mol desse material. Mais uma meia-vida, meio mol desse material. A cada meia-vida, metade desintegra. Se mais uma meia-vida passar, teremos então 0,25 mol desse material, ok? Ou seja, a cada meia-vida, vamos insistir nisso, que isso é muito importante, a cada meia-vida, metade desse material desintegra. Então, como você pode perceber no slide, nós temos vários valores aí de massa, de porcentagem, em número de mols, e isso pode ser organizado mais praticamente numa tabela, tá? Então, no próximo slide, vamos colocar então uma tabela com os valores de meias-vidas, tá? Os valores de massa e de meia-vida representados no slide passado. Perceba que no início a gente tem nessa tabela 16 gramas de um material radioativo, ok? Se passar uma meia-vida, teremos então 8 gramas desse material. Mais uma meia-vida, 4 gramas, mais uma meia-vida, 2 gramas. Então, a cada meia-vida, metade da amostra desintegra. E esses valores da tabela, então, podem ser representados num gráfico que a gente vai mostrar agora. Olha só. Inicialmente, nesse gráfico, no eixo vertical, temos 16 gramas de um material radioativo. Por exemplo, fósforo, tá? Após 14 dias, perceba aqui no eixo horizontal, após 14 dias, resta 8 gramas desse material radioativo. Essas 8 gramas que se decomporam se transformaram em enxofre. Então, de 16 gramas para 8 gramas, demorou 14 dias. A gente pode então dizer que 14 dias é o tempo de meia-vida desse elemento, tá? Só que esse é um fenômeno que continua. Então, esses 8 gramas que restaram, após mais 14 dias, podem novamente se decompor, passando assim mais uma meia-vida. Depois desses 4 gramas, se passar mais uma meia-vida, teremos então 2 gramas, né? Justamente então passaram-se 42 dias ou 3 meias-vidas. Tudo bem? Então, Caê, como a gente estava começando a nossa aula, as ciências naturais possuem ferramentas próprias na descrição de fenômenos. Na química também. No fenômeno da radioatividade, perceba que ele primeiro tem que ter um cuidado em saber quais são as variáveis relevantes. Exatamente. No caso, a massa, né, a quantidade. A quantidade, que pode ser medida em massa, pode ser medida em número de mols, pode ser medida em porcentagem, né? E essa quantidade vai variando com o tempo, que é a outra unidade relevante para o nosso estudo. Perfeito. E também, no estudo da radioatividade, você teve 2 opções para representar o fenômeno. Sim. A tabela e o gráfico. E o gráfico. Muito bem. Vamos ver agora de quais são os principais cuidados que você tem que ter na análise de um gráfico, na análise de uma tabela. Análise de gráficos, apesar de a gente estar aqui em uma aula, no contexto das ciências naturais, é para a sua vida. Independentemente da carreira que você escolha, você seja um médico, um engenheiro, um advogado, um cientista, um filósofo, um geógrafo, um historiador, é inevitável a presença de gráficos. Basta abrir um jornal que você vai encontrar diversos tipos de gráficos. E para a gente ler gráfico, temos alguns cuidados importantes. Então, Caê, agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito de como que você consegue fazer uma leitura fiel de um gráfico sem ter algum tipo de confusão. Vamos lá, vamos lá. Mas antes, um detalhe que é muito importante também. Você falou que a gente pode representar um fenômeno utilizando gráfico e utilizando tabelas. Perfeito. E qual seria a vantagem de você usar um gráfico e usar uma tabela, né? Porque às vezes você fala, poxa, será que esse fenômeno é melhor representar por um gráfico ou melhor representar por uma tabela? Então, olha só, gente, nesse próximo slide,
a gente vai perceber que a tabela, ela tem algumas vantagens, porque ela fornece, principalmente, os valores precisos para cada relação entre as grandezas. Então, a gente tem valores precisos nessa tabela, tá? Já num gráfico, a gente vai ter uma ideia mais geral, né? Perfeito. A gente tem uma curva que vai representar essa tendência. Então, a gente pode fazer previsões, a gente pode ter uma noção melhor, né, do comportamento desse fenômeno. Mas a tabela também é super importante nessa análise, porque ela vai te dar valores precisos para cada caso. Perfeito. Ok? Então, essa é uma coisa importante, tá? Importante para isso. Então, quer dizer, a tabela você consegue identificar valores, os números Sim. de cada par de grandezas envolvidas. E o gráfico ele tem essa vantagem de, além de alguns gráficos, obviamente, aparecerem alguns números, alguns gráficos serem quantitativos, você consegue ter uma noção de como essas grandezas se comportam, até mesmo num caso de extrapolação. Tem hora em laboratório que você não consegue medir tudo o que você quer. Mas você pode, na análise de um gráfico, imaginar como que seria a continuação dessa curva para fazer previsões. Você sabe, Caê, que quando você vai construir uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, você não constrói de um dia para o outro. Então, o que o governo faz, na verdade, faz uma previsão. Hoje, a gente sabe a demanda aproximada, extrapolada por uma curva, que o Brasil vai ter de energia elétrica no futuro. Até para se programar, para você juntar recursos, para você encomendar uma turbina elétrica. Sim. Então, a gente vai ver agora o seguinte. Em diversos contextos, a leitura de um gráfico, a leitura de uma tabela é importante. É uma aula de ciências naturais, como eu estava falando. Mas você sabe que no mercado financeiro, a leitura de gráfico também pode ser importante, Caê? Pô, com certeza. Como a gente estava comentando, a leitura de gráficos e tabelas não vale só para física ou para química, né? Perfeito. Mas a gente vai usar isso para a nossa vida. Se você abre um jornal, certamente você vai encontrar um gráfico. Ao ler na internet uma notícia, você pode escrever esse fenômeno por um gráfico, por uma tabela, né? Perfeito. Olha esse gráfico que vai aparecer agora no slide para o nosso aluno. Esse é um gráfico da Bolsa de Valores, é do Ibovespa. E quando você, você por acaso, né, resolve virar um investidor, vai comprar ou vai vender ações, tem duas maneiras diferentes de você fazer essa escolha, de comprar ou vender uma ação. Basicamente, os investidores se dividem em dois grupos. Há um grupo que são chamados de fundamentalistas. Um investidor fundamentalista, ele pega informações relevantes da empresa, vê o patrimônio líquido, vê o lucro antes de impostos, vê o balancete, ele cruza esses valores para ter uma noção da saúde financeira da empresa. E pessoas muito estudadas, obviamente, tomam decisões em cima desses valores. Mas existe um outro tipo de investidor que eles chamam de grafistas. São os investidores que se apegam à leitura de gráficos. Então, pautado na experiência de tantos eventos de compra, vendas de ações, de valorização ou desvalorização de ações, eles analisando gráficos, eles conseguem tomar rápidas decisões. Vender uma ação ou comprar uma ação. Então, esse gráfico que aparece, ele mostra um comportamento aparentemente aleatório. Para nós, não experientes nesse mercado de ações. Mas esse grupo de investidores, os grafistas, eles utilizam esses gráficos para tomar decisões. Pois é só um exemplo para que a gente tenha a noção de que a leitura de gráfico ela expande, ela passa dos limites das ciências naturais e pode, sem dúvida, ser aplicada em diferentes contextos. Agora, para que a gente leia um gráfico de uma maneira fiel, para que a gente interprete mesmo o que um gráfico ele quer dizer, tem alguns cuidados que são muito importantes. Então, vamos ver que tipo de cuidados uma pessoa deve ter, um cidadão deve ter na interpretação de gráficos. Basicamente, 3 são os cuidados fundamentais. O primeiro, você tem que analisar quais são as grandezas que são apresentadas em cada eixo. A gente saber direitinho quais são as variáveis envolvidas no fenômeno. Que a gente entenda o significado dessas grandezas. Segundo cuidado, analisar quais são as unidades apresentadas para cada grandeza.
Se é uma grandeza, por exemplo, tempo, que a gente saiba se está medindo em segundos, em minutos, em anos, em décadas, em milênios. E o terceiro e último cuidado é que se identifique tendências de comportamento do gráfico. Nessas tendências de comportamento, você pode identificar valores de máximos e mínimos, você pode identificar se as variáveis crescem ou decrescem de maneira lenta ou de maneira mais rápida. Então, como exemplo, eu estou mostrando no seu slide um gráfico, ok? Que no eixo horizontal é o tempo. E no eixo vertical é uma grandeza desconhecida. Agora, olha aqui. Presta atenção. Se esse gráfico aparece na sua frente, ele pode interpretar, ou ele, na verdade, ele é um gráfico de que fenômeno? Você sabe, Caê, que para os nossos alunos, a gente diz o seguinte, que gráfico, ele é que nem uma pessoa amada. Vou imaginar que você encontra um futuro pretendente para ser o amor da sua vida. Isso acontece, né, professor Caê? Acontece. Inevitavelmente, você está lá na feira. Às vezes em uma situação nem tão inesperada, né? Já surge. Pois vem aquele calor, né? Vem aquela emoção. Não está acontecendo agora, não. Né? Obviamente. Não. Espero que não. Espero que não, professor Caê. E quando você conhece, vamos dizer, uma pretendente, ou um pretendente que seja o amor da sua vida, primeira coisa que você tem que prestar atenção é nos olhos da pessoa. É que nem eu conversando com você, que a gente está olhando assim, ó, é no olho, é no tete a tete. E quando você analisa os olhos, você sabe direitinho se tem sinceridade. Depois, primeiro olhos, Caê, você pode analisar as curvas. Que também é importante. Sem dúvida, acho que é uma parte, está no pacote. E um gráfico é a mesma coisa. Perceba que esse gráfico que está sendo mostrado, ele tem olhos. Vamos chamar os olhos as grandezas relacionadas nos eixos. Então, temos no eixo horizontal T, que é instante de tempo. E no eixo vertical é uma grandeza desconhecida. Então, se eu estou dizendo que esses são os olhos do gráfico, esse é um gráfico caolho. E ele não interpreta, ele na verdade não diz nada, porque não sabemos essa grandeza. Vamos imaginar que essa grandeza pode ser qualquer coisa, ela não é definida. Pode ser, por exemplo, a altura de uma pessoa em função do tempo. Imaginar uma pessoa adulta, esse tempo em segundos, a altura não muda muito ao longo dos segundos. Pode ser o gráfico do número de pessoas trancadas num quarto, em função do tempo. Vamos imaginar um casal trancadinho no quarto. Né? O número, né? Não tem gente que pode entrar, não pode sair, então também fica constante. Obviamente, imaginando esse tempo aí menor do que 9 meses, por exemplo. Então, é importante que a gente saiba fazer uma leitura desses olhos. Como exemplo, imagine que eu coloque um olho e te diga que no eixo vertical seja o espaço. Então esse gráfico ele representa o movimento de um corpo, porém no eixo vertical temos o espaço. Olhando na tela comigo, fazendo uma leitura cuidadosa, perceba que se aqui é o espaço, o gráfico mostra que o espaço não muda ao longo do tempo. Aproveitando a oportunidade, não quer demais lembrar que o espaço, na prática, é o marco quilométrico de uma estrada. É o número que só indica onde o corpo está. Então, quando você faz uma leitura desse gráfico, ele diz que conforme o tempo passa, o espaço não muda. Conclusão, o corpo está em repouso. E talvez alguém teria uma vontade de dizer que esse corpo realiza um movimento uniforme. Pois é, a análise dos olhos de um gráfico é muito importante. Uma outra possibilidade é que, ao invés do espaço, eu represente a velocidade. Olha como o gráfico ele muda de uma maneira essencial. Agora, é a velocidade que se mantém constante ao longo do tempo. Se a velocidade se mantém constante, é você na estrada com o ponteiro do velocímetro fixo, sempre indicando o mesmo número. Que em física, nós damos o nome do movimento como sendo um movimento uniforme. Movimento cuja velocidade escalar se mantém constante ao longo do tempo. E ainda, aquela interrogação poderia representar a aceleração de um corpo. E a interpretação do gráfico seria outra.
Porque agora o que esse gráfico mostra é que a aceleração se mantém constante ao longo do tempo, que é batizado, é um movimento que nós batizamos de movimento uniformemente variado. Então perceba que a análise cuidadosa dos olhos de um gráfico, das grandezas que são relacionadas, é muito importante. Professor Caê? Vamos lá. E você percebe que é um exemplo em física, mas provavelmente em química, em biologia, em outros gráficos, o aluno ele tem que ter esse cuidado. Ele tem que fazer essa análise. Com certeza. As grandezas representadas nos eixos, acho que são uma das coisas mais importantes dessa análise, né? Bacana. Caê, estão chegando perguntas. Opa. Você, no seu polo, na sua casa, mande pergunta para nós, fique muito à vontade. O endereço está aparecendo na sua tela. Algumas perguntas serão respondidas e as que não conseguimos responder hoje, sem dúvidas, vão ser respondidas no polo responsável. Então, Caê, vamos ler a pergunta que vem para nós? Vamos lá. Essa pergunta é do polo de Belo Horizonte. Acho que é para você essa pergunta, Acho Caê. que sim, hein? A meia-vida de uma substância radioativa depende da temperatura? Essa é uma bela pergunta, hein? A emissão de radiação, né, ou seja, o fenômeno radioativo, ela não depende da temperatura, tá? Ela depende basicamente do tipo de material que está emitindo essa radiação. A gente define como meia-vida o tempo necessário para que metade dessa amostra radioativa sofra decomposição, tá? Porém, a meia-vida ela pode demorar algumas horas, pode demorar alguns segundos, pode demorar alguns dias, mas ela independe dessa temperatura, tá? A amostra radioativa vai decompor dependendo do material analisado e não da temperatura a qual esse material está submetido. Caê, Tá? como exemplo, que substâncias têm meia-vida pequena ou uma meia-vida longa? Por exemplo, a gente sabe que em usinas nucleares há dejetos radioativos, Sim, sim. que há um certo compromisso nosso em saber como que eles são rejeitados, como eles são tratados. Com certeza. Um exemplo até de fácil de lembrar seria o próprio carbono 14, que é presente em qualquer organismo vivo. O carbono 14 ele tem uma meia-vida aproximada de 5.600 anos. Ou seja, demora 5.600 anos para que metade de uma amostra radioativa de carbono 14 vá sofrendo decomposição. E é justamente esse tempo que leva para que essa amostra sofra decomposição que pode ser utilizada, por exemplo, para determinar a idade de um fóssil, a idade de um objeto arqueológico que venha a conter esse carbono 14. Alguns outros elementos podem ter meias-vidas bem pequenas, de segundos, até mesmo de microsegundos. Geralmente elementos que têm massa atômica grande, são elementos que têm átomos maiores, eles são mais instáveis. Entendi. E eles vão justamente ter uma meia-vida bem menor, ok? Uhum. Então a meia-vida é esse tempo que vai levando para que ocorra essa decomposição. Mas não depende da temperatura, respondendo... Não depende da temperatura. Ok. Uma bela pergunta. Vamos a uma segunda pergunta, aparecendo aqui a pergunta também de Belo Horizonte. Quanto tempo dura uma meia-vida? Olha só, a gente acabou de falar mais ou menos sobre isso, né? Uhum. A meia-vida ela depende bastante do tipo de elemento que está sofrendo essa decomposição. Né? Como eu citei aqui para você, exemplos do carbono 14, que tem uma meia-vida de aproximadamente 5.600 anos, 5.700 anos. Existem elementos que têm meias-vidas de segundos, microsegundos, então isso varia de elemento para elemento. Okay? Isso não é uma constante. Né? Alguns elementos eles se decompõem mais rapidamente, outros se decompõem bem mais devagar. Por isso, a análise de gráficos e tabelas é muito importante para a gente ter uma noção desse comportamento. Se vai demorar mais, se vai demorar menos, é uma ideia bem importante para a gente. Okay? Muito bem, Caê. Não esqueça, acesse o site, manda a sua pergunta para nós. Tá legal? Então, voltando aqui com o nosso bate-papo, a análise das grandezas envolvidas em gráficos é muito importante. E para dar uma resumidinha no nosso exemplo, esse gráfico que eu apresentei na cinemática, que tem um pontinho de interrogação, que a gente não sabe qual é a grandeza envolvida, faz com que a interpretação do gráfico seja diversificada. Então, ali à esquerda, se for espaço, representa o repouso. O espaço não muda, o corpo está sempre em cima do mesmo marquinho quilométrico. Se por acaso for a velocidade, esse movimento é chamado de movimento
uniforme. E de repente, se for aceleração, é um movimento uniformemente variado. Agora, Caê, imagino que na química também há casos em que pode ter algum tipo de equívoco em leituras de gráfico pela imprecisão de uma análise correta dos eixos, é isso? Com certeza, com certeza. E não só na química, na física, como a gente falou no dia a dia, né? No dia a dia. A análise do gráfico, ela é super importante, ok? E a química, ela é uma ciência que estuda transformações. Essas transformações podem ser mais rápidas, podem ser mais devagar. Isso a gente pode representar em gráficos, tá? Então, relembrando, olha no slide, tá? Essa interpretação de gráficos sempre tem que ser feita analisando as grandezas apresentadas, as unidades apresentadas para cada grandeza e essas tendências de comportamento do gráfico para que a gente seja capaz de determinar valores máximos e mínimos para esse comportamento. Tá? Vamos aproveitar o gráfico que o próprio professor Madison fez e usar esse gráfico na química. Tá? Como ele comentou com você, é um gráfico que vai trazer o tempo no eixo horizontal e no eixo vertical a gente tem uma interrogação. Ele mostrou para você que essa interrogação pode representar o espaço, a velocidade, a aceleração, e cada grandeza leva a uma interpretação diferente desse gráfico. Tá? Mas como na química a gente vai estudar transformações químicas, nesse slide aparece uma transformação, que é a reação entre o gás nitrogênio e o gás hidrogênio produzindo o gás amônia. Tá? Então o N2 e o H2 são os reagentes, a amônia, NH3, é o produto dessa reação, ok? Se nesse gráfico, no eixo vertical, for utilizado a concentração da amônia, a gente vai ter a seguinte leitura. À medida que o tempo passa, a concentração de amônia, ela permanece constante. Ou seja, a concentração de amônia não varia com o tempo. Isso pode ser interpretado da seguinte forma. Como a reação produz amônia, a amônia é o produto da reação, é de se esperar que à medida que o tempo passe, a concentração de amônia aumente, né? Já que ela vai ser produzida na reação, já que ela vai ser formada. Porém, como a concentração de amônia está constante, uma interpretação que a gente pode ter é que a concentração constante, né, é que a amônia ela vai ser produzida, porém ela pode se decompor originando novamente o nitrogênio e o hidrogênio na própria reação inversa, na reação contrária. Daí se tem a ideia que a concentração de amônia permanece constante, ou seja, ela é produzida e ao mesmo tempo consumida na mesma velocidade. Então isso faz com que a concentração de amônia permaneça constante durante o tempo, durante a passagem do tempo. E isso para a gente na química representa então o fenômeno do equilíbrio químico. Então a gente fala que um sistema químico está em equilíbrio quando a concentração dos seus reagentes e produtos permanece constante durante o tempo, tá? Como foi indicado naquele gráfico que a gente analisou, ok? Porém, como o professor Madison falou, é muito importante que você analise as grandezas representadas em cada eixo, que ele chamou de olhos do gráfico, né? Essas grandezas elas podem gerar outras interpretações, tá? Se naquele mesmo gráfico, ao invés de concentração de amônia, for representado, por exemplo, a velocidade de formação de amônia, a interpretação já vai ser diferente. Dá uma olhada no slide, olha só. Nesse gráfico temos que a velocidade de formação de amônia com o tempo ela é constante. Isso significa o quê então? Que à medida que o tempo passa, a amônia está sendo formada sempre numa mesma velocidade. Por exemplo, de 2 mols por segundo. Uma velocidade qualquer, né? Um exemplo, 2 mols por segundo. Quer dizer que a cada segundo forma-se 2 mols de amônia. Então essa velocidade ela é constante. Isso significa então que a amônia está sendo produzida na reação numa velocidade constante. O sistema então não está em equilíbrio, já que a amônia está sendo produzida, está sendo formada numa velocidade constante e não está sendo consumida, ok? Então essa ideia de analisar as grandezas do gráfico, né, para a gente elas são bem importantes, ok? Não esqueça então de analisar sempre as grandezas, que podem ser a velocidade de formação de uma substância, pode ser a concentração dessa substância com o tempo, tá? Que o professor Madison chamou então de olhos do gráfico, tá legal?
E é interessante também, Caê, porque cada ciência natural tem a sua linguagem, tem os seus símbolos consagrados, né? Sim. Em cinemática, por exemplo, quando você representa a velocidade de um corpo, se associa um símbolo que é a letra V. E a química também tem o seu jeito de se comunicar, né? Sim. Eu estava vendo ali a concentração, ele representa por colchetes. Colchetes. Quando a gente coloca uma substância entre colchetes, a gente está representando a concentração em mol por litro dessa substância, que naquele gráfico permaneceu constante. Perfeito. Né? Do mesmo jeito que a física se apropria muito da expressão velocidade, né? A química também usa velocidade. Por exemplo, a velocidade de uma reação, que indica o tempo que leva para que seja produzida uma determinada substância. Ok. Né? A ideia da velocidade representa uma taxa de variação. Em física, a velocidade representa uma taxa de variação do deslocamento escalar de um corpo, a distância percorrida em relação ao tempo. Sim. E no caso, a velocidade de reação é a concentração. Isso, a taxa de variação da concentração. Perfeito. Né? Se está gastando uma substância, se ela está sendo produzida, então, com certeza é uma taxa de variação. Tá ok. Tá? Caê, sabe o que a gente vai fazer agora? Depois que a gente já está bem treinado em, num gráfico, fazer análise das grandezas apresentadas, ainda existem outros cuidados, que é você representar ou saber direitinho quais são as unidades das grandezas. Além de saber o conceito, né? Assim, poxa, eu estou falando de velocidade, reação, concentração. Quais são as unidades? Então, nesse slide que está aparecendo na sua tela, nós pegamos um exemplo da termodinâmica, em que se representa a pressão de um gás no eixo vertical e no eixo horizontal, a representação do volume. Perceba que já fizemos a leitura, é pressão e volume, já interiorizamos esses conceitos. Agora, a pressão e o volume estão medidas em que unidades? Em gráficos quantitativos em que representa valores, é muito importante essa leitura. Então, a pressão está em atmosfera e o volume em metro cúbico. Em física, num contexto da termodinâmica, esse é um gráfico importante porque a área entre a linha do gráfico e o eixo do volume, ela representa o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás. Ou, em outras palavras, a energia que o gás troca com o meio sob o ponto de vista mecânico. E ao se calcular trabalho, há uma unidade muito utilizada do sistema internacional, que é em joules. E esse gráfico, ele apresenta a pressão em atmosfera e o volume em metro cúbico. O volume em metro cúbico está ok. É a unidade de sistema internacional. A atmosfera não. No sistema internacional, a unidade de pressão é Pascal. Então, nessa análise das unidades, talvez seja conveniente que a unidade de atmosfera ela seja convertida em Pascal, para na hora de você calcular a área do gráfico, você ter o trabalho, por exemplo, em joules. Ou outro exemplo também, da cinemática, em que no eixo vertical, deixa eu ver o que ele está representando, a velocidade, no eixo horizontal, tempo. Então, ótimo, nós já posicionamos bem isso. Eu estou falando da velocidade em função do tempo. Porém, a velocidade ele expressa em quilômetros por hora e o tempo em segundo. E na física, também há uma propriedade que diz que nesse gráfico, velocidade e tempo, a área entre a linha do gráfico até o eixo do tempo corresponde ao deslocamento escalar que o corpo sofre. E esse deslocamento escalar pode ser medido em metros, pode ser medido em quilômetros, mas é importante que haja um alinhamento entre essas unidades. Então, se ele apresenta o gráfico em quilômetros por hora e o tempo em segundo, talvez, se você quer o deslocamento escalar em metros, perceba ali no slide que eu coloquei como ponto número 1, é importante, é conveniente que você transforme a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Mas se eventualmente você quer fazer essa continha do deslocamento escalar em quilômetros, é conveniente que você converta que você converta o instante de tempo em segundos para hora. Então, essa análise das unidades, ela também é muito importante. Como exemplo,
Vamos ver essa questãozinha do Enem. Nessa questão do Enem, ele diz o seguinte: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então, de acordo com a nossa conversa, passo número 1, fazer análise dos olhos. No eixo vertical, velocidade. No eixo horizontal, tempo. Tá ótimo. Então ele vai falar qual é a velocidade do corredor em função do tempo. Já é um passo muito importante para a análise do gráfico. Segundo, fazer análise de unidades. A velocidade no eixo vertical, ele dá em metros por segundo. E o tempo, representado no eixo horizontal, está em segundos. Ó, legal? Olha o que essa questãozinha do Enem quer. Baseado nesse gráfico, qual é o intervalo de tempo em que a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Então, perceba o seguinte. A gente já tomou 2 cuidados importantes. Sabemos quais são as grandezas envolvidas, velocidade e tempo. Sabemos as unidades utilizadas, metros por segundo e segundo. Agora está faltando um terceiro e último passo, que é você analisar a forma da curva. Quer dizer, que você identifique as tendências de comportamento. Se as grandezas elas se relacionam de modo a uma ficar constante em relação à outra, se aumenta, se diminui, se aumenta muito, aumenta pouco, se aumenta até onde, diminui até onde. Quer identificar tendências de crescimento, decrescimento, pontos de máximo, pontos de mínimo. Então, depois que você tem esses cuidados, depois que você analisa com carinho os olhos, aí sim você faz a interpretação das curvas. E nessa questão do Enem, ela na verdade, do mesmo gráfico, daqui a pouco vai ter uma segunda perguntinha, na primeira ele diz isso. Poxa, será que você consegue identificar em que intervalos de tempo, em que instantes de tempo a velocidade se mantém constante? Então, comigo aqui, olha, nessa tela, você percebe o seguinte, pensa na forma dessa linha. A linha mostra que a velocidade aumenta. Na verdade, no instante inicial, a velocidade é 0. O que para uma corrida de 100 metros rasos é ótimo. Significa que o corredor não queima a largada. Que quando ele dá o tiro para cima, quando zera o cronômetro, ele de fato estava em repouso. A velocidade aumenta até aproximadamente um instante de 4, 5 segundos. Depois ela se mantém aproximadamente constante até um instante 8 segundos. Então, colocando a questãozinha na tela, o intervalo de tempo que a velocidade do corredor se mantém aproximadamente constante, você olha ali entre 5 e 8 segundos, que é exatamente a alternativa C. Então, nessa questão, ele quer exatamente que você faça essa análise. Então, na resolução, perceba ali onde estão as bolinhas. De 0 a 5, a velocidade aumenta. De 5 a 8, ela permanece constante. E do instante 8 até os 15 segundos, a velocidade diminui. Provavelmente aquele trecho em que o corredor ele perde um pouquinho o seu fôlego. Essa outra questão, a respeito do mesmo gráfico, ele quer saber em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima. Então, vamos lembrar um pouquinho a respeito desse conceito de aceleração. A aceleração escalar é uma grandeza que mede a rapidez com que a velocidade varia. Corpos que realizam o movimento com aceleração grande, quer dizer que a velocidade varia muito rápido. E corpos que desenvolvem movimento com aceleração pequena, a velocidade varia muito pouco. Então, na questão, quando ele quer que você identifique intervalos em que a aceleração é máxima, no fundo ele faz uma outra pergunta. Ele quer que você enxergue no gráfico quais são os intervalos de tempo em que a velocidade varia mais rapidamente. Então, colocando o gráfico na sua tela, perceba que de 0 a 1 segundo, a velocidade varia 6 metros por segundo. Vai de 0 até 6. Depois de 1 a 2 segundos, varia de aproximadamente 6 até 10. Então, uma variação de 4. Então, o intervalo de tempo em que ele tem uma aceleração máxima seria exatamente nesse começo, entre 0 e 1 segundo. Então, interessante, Caê,
Esses cuidados na leitura de gráfico faz com que a nossa relação com eles fique mais amigável. Você tomar cuidado com os olhos, você tomar muito cuidado com as unidades e também essa tendência de crescimento ou decrescimento. Sim. E isso a gente tem que usar sempre, né, professor Madison? E sempre. Sempre. Aliás, eu não sou tão bom em física, assim, me surgiram algumas dúvidas nesse gráfico aí. Pois não. Né? Eu estava olhando ele e aí eu tive uma ideia aqui, viu, professor Madison? Eu pensei o seguinte, no tempo 1 segundo, a velocidade é 6. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Isso, no no instante 1, a segundo, velocidade 6 metros por segundo. Então, Perfeito. se no tempo 1 a velocidade é 6, eu posso fazer uma proporção. Então, no tempo 2 a velocidade é 12, no tempo 3 a velocidade é 18. Será que... É uma bela pergunta. Dá sempre vontade de fazer regra de 3, né? Eu acho que é uma coisa que está no nosso coração. Resolver tudo por regra de 3, como se o mundo fosse regra de 3. Porque já existe uma proporção ali. Cai, a natureza, às vezes, os modelos não são tão simples assim. Nem sempre a gente pode usar essa ferramenta da regra de 3. Se você tiver vontade de usar a regra de 3, eu sugiro alguns cuidados. Primeiro passo, que você perceba ou demonstre que as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Depois que isso está claro, aí você pode evoluir para uma regra de 3. Num gráfico, aproveitando, se você representa duas grandezas que são diretamente proporcionais, esse gráfico, Caê, ele é uma reta que passa pela origem. E quando você olha aqui para esse gráfico, não é uma reta que passa pela origem. Se fosse uma reta passando pela origem, tá certo, você poderia usar, vamos dizer, essa ferramenta da regra de 3. Tá ok? Beleza. Agora, Caê, será que na química também tem alguma situação em que analisar as tendências de crescimento ou decrescimento, ou seja, a forma da curva do gráfico é importante? Com certeza também, professor Madison. A gente tem vários exemplos para isso, tá? E a gente vai colocar então agora no slide um exercício para a gente dar uma pensada, tá? Que é esse aí. Vamos dar uma lida na questão. Em qual intervalo de tempo ocorreu o consumo de N2O5 mais rapidamente, tá? Então veja que existe uma reação química, que foi representada aí por 2N2O5 produzindo 4NO2 e O2. Lembrando comigo, N2O5 está antes da seta, ele vai ser o reagente do processo. O NO2 e o O2 são os produtos da reação. Então lembre-se que num processo químico, numa transformação química, os reagentes se transformam em produtos. Consequentemente, a tendência geral do N2O5, como ele é um reagente, é ter sua concentração diminuída. Ele vai ser consumido à medida que o tempo passa. Já a concentração do NO2 e do O2 deve aumentar, já que eles são produtos da reação. Quando você olha nesse gráfico, perceba que N está representando o número de mols do N2O5 que participa do processo, tá? E você está vendo pela tendência geral do gráfico que ele está diminuindo. Ou seja, à medida que o tempo passa, o número de mols de N2O5 do processo vai diminuindo, o que é equivalente, já que ele representa o reagente do processo, tá? Então ele deve ser consumido à medida que o tempo passa. Tudo bem? Então perceba que a tendência geral do gráfico é ir diminuindo. Porém, eu fiz uma pergunta, eu quero saber em qual intervalo de tempo ocorreu o consumo de N2O5 mais rapidamente, ele foi consumido mais rapidamente. Então olha só, são 3 intervalos de tempo chamados intervalos de tempo 1, 2 e 3. Tá? O número de mols de N2O5 foi representado no eixo vertical, tá? O N2O5. Inicialmente temos uma certa quantidade de N2O5. Passado o intervalo de tempo número 1, a concentração ou o número de mols de N2O5 diminuiu. Passado o intervalo de tempo número 2, essa concentração diminuiu um pouco mais, tá? Passado o intervalo de tempo número 3, essa concentração diminui um pouco mais, ok? Se eu quero saber onde ocorreu o consumo de N2O5 mais rapidamente, eu quero saber então onde é que ele foi consumido numa quantidade maior para um mesmo intervalo de tempo. Então olha o que eu vou fazer, tá? Aí, nesse gráfico, a gente vai mostrar então
que a velocidade dessa reação pode ser calculada como a variação da concentração ou do número de mols de N2O5 pelo tempo. Tá? Como eu comentei com vocês, os intervalos de tempo 1, 2 e 3 são os mesmos. Porém, a variação do número de mols do N2O5 é maior no intervalo 1. Consequentemente, eu posso garantir que ele foi consumido mais rapidamente. Tá? Então, voltando aqui para mim, entenda então que nesses gráficos a gente sempre tem que entender, ou tem que entender que existe uma tendência geral, né? A concentração do N2O5 ela vai diminuindo à medida que o tempo passa, ela vai diminuindo, ocorre um consumo de N2O5 à medida que o tempo vai passando. Tá? E a tendência é que esse consumo depois de um tempo permaneça constante, né? Isso significa então que o sistema atinge o equilíbrio. Cara, Okay? é interessante que aqui também a gente pode falar de aceleração ou desaceleração, né? O que para muitas pessoas parece que é um conceito só da física, né? Pois é. Mas a gente pode trabalhar nos dois conceitos aqui. Porque aqui, como consome menos, você pode falar que a reação ela desacelera. Né? Há um consumo menor em relação ao tempo. A tendência é que ela vá desacelerando, né? A velocidade da reação vai diminuindo de consumo de N2O5 à medida que o tempo passa. Ok. Com certeza. Kai, a gente tem duas perguntas para serem respondidas. Vamos ver quais são as perguntinhas que estão aparecendo na tela. Olha aqui a galerinha do Fundão de Redenção no Pará, ali o pessoal do SDR Cursos Preparatórios. Muito obrigado pela sua participação. Olá, professores. Se possível, gostaríamos que vocês voltassem à interpretação do gráfico. Desde já, agradecemos. Legal. Eu acho que eles estão falando daquele gráfico da cinemática. E, vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar aqui? Isso, esse está ótimo. Esse aqui? Legal. Então, esse gráfico... lembramos já dos primeiros passos, né? Velocidade e tempo. Então, com bastante calma, volta só mais um, que o gráfico está um pouquinho maior. O que esse gráfico mostra? Ali, ó, no eixo horizontal, quando o tempo é zero, a velocidade ela é zero. Como se trata de uma corrida, né? O Enem ele contextualizou esse gráfico em uma prova de 100 metros rasos. Isso significa, quando ele zerou o cronômetro, o corredor, que eles chamam de um corredor padrão, estava inicialmente em repouso, que faz parte aí das normas, né, vamos dizer, das regras desse tipo de corrida. Conforme o tempo passa, essa velocidade aumenta. Você percebe que esse gráfico ele até tem números convenientes. Dá uma olhadinha ali, ó. Entre o 0 e o 2, aquele risco vertical é 1. Então, no instante 1 segundo, a velocidade ali, ó, que ele mostra no eixo vertical é 6 metros por segundo. Então, de 0 a 1 segundo, nós podemos dizer que a velocidade varia de 0 a 6 metros por segundo. É uma variação, então, de 6 metros por segundo. Do instante 1 ao instante 2. Bem, no instante 1, você olha ali, bate no gráfico, vai para a esquerda. A velocidade é 6 metros por segundo, a gente identificou. No instante 2... quando você sobe no gráfico, vai para a esquerda, deixa eu ver, está entre o 8 e o 9 ali aproximadamente, né? Aproximadamente 9. Né? Então, quer dizer, do instante 1 para o instante 2, a velocidade foi de 6 a 9. Variou 3 metros por segundo. Então, quando você passa 2 slides para mim, por favor, produção, ótimo. Ele quer saber quando a aceleração é máxima, ele quer saber quando a velocidade varia de maneira mais significativa, aconteceu entre 0 e 1 segundo, né? Entre 0 e 1 segundo, a velocidade varia 6 metros por segundo, vai de 0 a 6. Quando você compara entre 1 e 2 metros, entre o instante 1 e 2 segundos, vai de 6 a 9, variou 3, variou menos. E a própria curva do gráfico denuncia isso. Quando você analisa o formato dessa curva, perceba, ela é bem acentuada, ela é bem elevada no começo e depois essa inclinação vai diminuindo, ilustrando exatamente que a aceleração varia menos. Professor Madison, eu tive uma outra ideia. Que talvez eu sou fã das suas ideias, professor. Não sei Caio. se tem a ver, né? Mas você estava falando da interpretação do gráfico até, e aí você estava falando
a curva mais acentuada, menos acentuada, né? Eu posso dizer que quanto mais acentuado for essa curva, maior vai ser a aceleração? Perfeito. Ou não? Você pode, Caio, falar isso de maneira geral. Com esse gráfico pano de fundo, você percebe, né? Existe aqui uma inclinação no começo. Tá. Como é velocidade e tempo, isso tem a ver com a aceleração do corpo. Porque a aceleração vai mostrar a rapidez com que a velocidade varia. Mas, Caê, é uma propriedade geral também. Se fosse quaisquer outras grandezas envolvidas, você pode afirmar que quanto maior a inclinação do gráfico, mais rápido essa grandeza varia. Porque na questão, inclusive, que a gente estava fazendo da química, olha só, vou colocar ela aqui. Ó, olha no slide. Se a gente dá uma olhada, tá vendo que no tempo 1 essa inclinação é maior, né? Ela é mais acentuada? Está mais em pezinho, né? Isso, então fala, poxa, então ali deve ser mais rápido, né? Será que... Perfeito, a propriedade continua valendo. Olha que Perfeito. beleza. E aí o trecho 2 ela está um pouquinho menos em pé, trecho 3 já está querendo ficar deitadinha, né? Ficar Isso, quase constante, na horizontal. né? Perfeito. É uma propriedade que continua válida para qualquer leitura de gráfico. Ah, legal, Lembrando legal. de que essa conversa nossa, apesar de ter essas balizas das ciências naturais, funcionam para qualquer tipo de gráfico. Legal. Vamos dar uma olhadinha, Caio. Tem uma outra pergunta? Tá ótimo. Essa pergunta diz o seguinte, professores Madson e Caê, quais gráficos da cinemática há informações sobre a trajetória do corpo? Você sabe, Caio, essa é uma dúvida muito recorrente, porque quando a gente volta, também usando aquela questãozinha do Enem, essa curva do gráfico, na verdade, é uma representação de valores. É como se eu pegasse uma tabela e transpusesse os valores da tabela para o gráfico. Então, não vai pensar que o corredor anda em cima dessa linha. É um erro frequente as pessoas associarem a linha do gráfico achando que tem uma bolinha, uma formiguinha, um carrinho subindo a montanha, descendo a montanha. Não é isso, não. Esse não é o caminho do cara, né? Ele Não é. A gente voltando no começo da nossa aula, uma tabela, ela foi convertida em um gráfico. Então, eu peguei valores, escolhi eixos para representar, fiz a transposição dos valores para o eixo, e aí eu tenho essa linha. Então, no gráfico não vai aparecer informações da forma da trajetória. Como exemplo, você imaginar uma corrida de Fórmula Indy, tem um circuito oval normalmente, e vamos dizer assim, que um piloto ele aperte o botãozinho no carro chamado piloto automático, sabe aquele que a velocidade fica constante? O velocímetro não muda o valor. Se você montar o gráfico da velocidade em função do tempo, é uma reta. É constante. Porque a velocidade é constante. Mas a trajetória ela é oval. Né? Então, quer dizer, as informações da trajetória, elas devem ser expressas de outra maneira. Às vezes com uma figura, às vezes via texto. Ele fala, olha, esse corpo... Tem também no seu artigo 5º uma influência gigantesca da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando se... Legal? Legal. Eu queria fazer mais uma questão, então, que analisa um pouco alguns gráficos de química aí. Caê, fica à vontade. Porque é muito comum também, em diversas provas, até do Enem, se fornecer gráficos de solubilidade das substâncias, né? Existem substâncias que são mais solúveis em água, substâncias que são menos solúveis em água. E a solubilidade é uma grandeza que varia com a temperatura, né? Você sabe que existem coisas que, às vezes, dissolvem melhor em água quente. Outras dissolvem melhor em água fria. Então, a gente pode relacionar os valores de solubilidade de uma substância em função da temperatura num gráfico, tá? Olha esse exemplo aqui, olha só. Então, aqui, nós temos um gráfico de solubilidade, tá? Em função da temperatura, que são os olhos desse gráfico, são as grandezas que esse gráfico vai apresentar. A solubilidade, dado em gramas por 100 gramas de água, e a temperatura em graus Celsius, que são as unidades desse gráfico. Então não esqueça que sempre a gente tem que avaliar as grandezas e as unidades, ok? Temos 3 substâncias diferentes, substâncias representadas genericamente por A, B e C, ok?
E repare que a solubilidade de A, de B e de C varia com a temperatura, tá? Então, a pergunta dessa questão é exatamente a seguinte. Para quais substâncias um aumento de temperatura do sistema favorece a dissolução do soluto? Ou seja, para quais substâncias A, B e C o aumento de temperatura aumenta a quantidade que esse soluto é possível de se dissolver, né? A quantidade que ele se dissolve em água, tá? E para responder isso, a gente vai ter que avaliar então as tendências de cada uma dessas curvas, as tendências de cada uma. Analisando o gráfico de solubilidade para a substância A, você pode perceber facilmente que a solubilidade de A, que está representada no eixo vertical, tá? O eixo que está em pé, está aumentando à medida que a temperatura aumenta. Assim como também para a substância B. À medida que o tempo passa, aliás, à medida que a temperatura aumenta, tá? A solubilidade da substância B também vai aumentar. Ou seja, A e B são substâncias que têm a sua dissolução, né, favorecida com o aumento de temperatura. Podemos até afirmar que A e B são substâncias mais solúveis em solventes quentes, né, em solventes com a maior temperatura. Já se você analisar o gráfico que representa, ou a curva que representa a solubilidade da substância C, você deve perceber que, à medida que a temperatura aumenta, que está aqui no eixo horizontal, tá? À medida que a temperatura aumenta de 10 para 20, para 30, 40, a solubilidade de C diminui. Ou seja, C vai ser pouco solúvel para solventes mais quentes. Ok? Então, voltando aqui, não esqueça, gente, análise de gráfico, análise de tabelas é uma coisa que a gente vai fazer não só na química, não só na física, mas em qualquer situação que tenha dados possíveis para que a gente possa realizar isso aí, tá? E a gente pode realizar essa análise justamente olhando os gráficos e as tabelas. Os gráficos te dão uma ideia geral desse comportamento, ele te permite ver como vai ser a tendência disso, né? A tabela te dá valores dessas relações ponto a ponto. Tudo bem? Professor Caio, você já me fez questões a respeito de física, agora eu, não tão familiarizado com química, eu não imagino, eu não sei quase nada de química comparado com você. Muito humilde, professor. Eu tenho algumas dúvidas. Nessa questão, essa solubilidade, ele dá em gramas por 100 gramas de água. De água, isso. O que quer dizer isso? Como que eu interpreto essa grandeza química? Isso significa, então, o seguinte. Vamos pegar um valor no gráfico? Olha só, vê no slide aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, a substância A, tá? Ok. Perceba que para a substância A, para uma temperatura de mais ou menos 30 graus Celsius, conseguiu ver 30 graus Celsius? 30 graus Celsius dá 30 graus Celsius, se você subir, vai dar 65? 65. Legal. 65 o quê? Qual que é a unidade que está presente lá no eixo vertical? Gramas por 100 gramas de água. Então, quer dizer que a 30 graus Celsius, para a substância A, você pode dissolver 65 gramas de A em 100 gramas de água. Ah, perfeito. Se você usar 200 gramas de água, dá para dissolver 130. Perfeito. Então, essa solubilidade, ela é sempre importante você analisar em algumas situações, né? A quantidade de solvente é muito importante, porque você pode ter quantidades de água diferentes, o que vai alterar a quantidade de soluto que dá para dissolver. Tá? Muito obrigado. E é interessante que, de maneira geral, o aumento da temperatura ocasiona um aumento da solubilidade. De maneira geral, sim. Então, eu entendi por que eu gosto de tomar chá, independentemente da estação do ano. Mas se é verão, eu gosto de tomar chá gelado. Se é inverno, eu gosto de tomar chá quente. E eu percebo que quando eu coloco o açúcar, quando o chá está quente, ele dissolve mais rápido. É isso que dissolve, exatamente. Essa é uma aplicação que a gente pode ter. Mas cuidado que essa não é uma tendência para todas as substâncias. Como a gente viu no gráfico, as substâncias A e B, elas têm a sua solubilidade aumentada com o aumento de temperatura. Perfeito. Como o chá do professor Madison, que contém açúcar, né? Quando o chocolate no leite, se está quente, ele dissolve melhor. Perfeito, né? é verdade. Mas existem algumas substâncias que
são mais solúveis quando o solvente está um pouquinho mais frio também. Então a gente tem para cada substância um comportamento diferente. E é interessante que isso pode ser identificado pelo gráfico, né? Pelo gráfico. O gráfico também, ele mostra... Olha ele de novo aí. Pois é, esse aí é o cara, viu? Muito bem, vamos continuar um pouquinho a nossa apresentação, só que agora vamos falar um pouquinho de exercícios de aula, professor Vamos lá, Caê. vamos lá. Então, na apostila, existe um exercício de aula, a gente vai fazer junto, com calma, com bastante tranquilidade, com bastante paciência. E lembrando a vocês, não esqueça de mandar as suas perguntas para nós. Mande, envie pelo site que está aparecendo aí na nossa tela, ok? Então, esse exercício de aula, ele diz o seguinte: a lei de Hubble, que foi um grande astrônomo, um cara importante, que inclusive foi homenageado, o o telescópio Hubble hoje, que envia imagens maravilhosas da nossa galáxia e de outras galáxias. Essa lei de Hubble fornece uma relação entre a velocidade com que certa galáxia se afasta da Terra e a distância até a Terra. Então, espera um pouquinho. Ele está dizendo que essa lei ela vai trançar duas informações. A velocidade que essa galáxia vai se afastar da Terra, com a distância que ela se encontra até a Terra. Tá ótimo. Em uma primeira aproximação, essa relação é linear. Está mostrada na figura abaixo, no nosso slide está aí do lado, que tem dados de 6 galáxias. A nossa, a Via Láctea, que está ali na origem, e outras que estão nomeadas no próprio gráfico. A relação entre a velocidade de afastamento de uma galáxia e a distância entre ela e a Terra é que quanto mais... Então perceba, vamos ver esse gráfico com carinho. Vamos analisar esse gráfico tomando aqueles cuidados que a gente conversou no início da aula até agora. A leitura de gráfico, ela envolve 3 posturas iniciais. Primeira postura, que você tome muita atenção com as grandezas que estão sendo relacionadas. Segundo, com as unidades utilizadas para se representar essas grandezas. E, finalmente, que você faça uma análise da curva, da tendência de comportamento do gráfico. Então, colocando novamente o gráfico na tela, no eixo vertical ele mostra a velocidade de afastamento dessas galáxias, em quilômetros por segundo. No eixo horizontal, a distância que essas galáxias se encontram. Então perceba que o que o gráfico nos mostra é que quando a distância é 0, a velocidade de afastamento é 0. Razoável, né? Se você está considerando a nossa galáxia, a gente não se afasta em relação a ela. Mas aí você já imagina ali, olha, a galáxia Virgem. Então a distância um pouquinho maior. E o que o gráfico mostra é que a velocidade de afastamento também é maior. Quando você considera a Ursa Maior, quer dizer que está a uma distância de 1 bilhão de anos-luz, ali aparece uma velocidade de afastamento de aproximadamente, vamos aproximar, né? 10 mil quilômetros por segundo. Quando você vai à galáxia de Boieiro, a 3 bilhões de anos-luz da Terra, a velocidade é aproximadamente 40 mil quilômetros por segundo. Então, poxa, com essa análise do gráfico, qual é a nossa conclusão? Que quanto mais distante a galáxia se encontra, maior é a velocidade de afastamento. Tá legal? Então, vamos ver quais são as alternativas. Voltando à relação entre a velocidade de afastamento e a distância. Então, ele quer mesmo que você faça essa análise do comportamento do gráfico. Quanto mais distante, está mais afastado. É a alternativa A. Quanto mais distante a galáxia estiver da Terra, maior vai ser a velocidade com que ela se afasta da Terra. Novamente, apenas fazendo uma leitura cuidadosa do gráfico. Legal, legal, professor Madison. Mas ainda tem outro exercício na aula aí que a gente poderia fazer agora, né?
Ok. Vamos lá, vamos lá? Então, olha só, gente. Esse é o outro exercício que tem na sua apostila, tá? Também o exercício de aula, que fala o seguinte. Comprimam-se todos os 4,5 bilhões de anos do tempo geológico em um ano só, tá? Nessa escala, as rochas mais antigas reconhecidas datam de março. Os seres vivos apareceram inicialmente nos mares em maio. As plantas e os animais terrestres surgiram no final de novembro, tá? Então, qual que é a ideia dessa questão? Os 4,5 bilhões de anos de todo o tempo geológico de toda a Terra vão ser colocados num ano só, comprimidos num ano só. É como se esse tempo todo de 4,5 bilhões de anos fosse agora transformado em um único ano e nessa nova escala, né, nessa nova escala de tempo, as rochas mais antigas apareceriam mais ou menos em março, os seres vivos em maio, as plantas e os animais no final de novembro. Então, uma nova escala de tempo que duraria um ano só, tá? Continuando a leitura, nessa escala de tempo acima, o sistema solar surgiu no início de janeiro. Então, no comecinho de tudo, início de janeiro, e vivemos hoje à meia-noite de 31 de dezembro. Então, hoje, os dias de hoje, né, agora, meia-noite de 31 de dezembro, nessa escala proposta, ok? Ele fala o seguinte, então, nessa mesma escala, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil também no mês de dezembro, mais precisamente na... Então vamos lá, uma ideia importante para a gente aí. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil aproximadamente há quantos anos atrás, hein, gente? Aproximadamente uns 500 anos, né? Então, nessa nova escala de tempo proposta, cuja idade geológica daí da Terra de 4,5 bilhões de anos foi colocada num ano só, né? Nessa nova escala, quando é que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil? Na manhã do dia 1º, de tarde do dia 20. E aí, como é que a gente pode resolver isso, né? Então, essa questão, ela é um pouco diferente, porque a gente vai mudar, então, a ideia da escala do gráfico, né? A idade geológica de 4,5 bilhões de anos vai ser colocada em um ano só. Então, a gente vai pegar esse tempo todo e colocar em um único ano. E eu quero saber mais ou menos, há 500 anos atrás, quando Pedro Álvares chegou ao Brasil, quando que ocorreu, se eu considerar que esse tempo todo corresponde a aproximadamente um ano. Olha só, como é que a gente vai resolver isso? Dá uma olhada aí. Então, gente, no slide. 4 bilhões e 500 milhões de anos, que é a idade geológica, correspondem a aproximadamente 365 dias, né? Que é o tempo de um ano. Dividindo esses 4 bilhões e 500 milhões aí por 365 dias, a gente vai encontrar que cada dia do ano, nessa nova escala, corresponderia a aproximadamente 12 milhões de anos, né? Então, mudando essa escala, nós teríamos que cada dia corresponderia a aproximadamente 12 milhões de anos dessa nova escala geológica aí, tá? Então, isso é cada dia. Dessa maneira, a gente pode determinar então que a quantidade de anos contida em uma única hora é a divisão desses 12 milhões de anos por 24, já que um dia tem 24 horas. Ou seja, pegando todo esse tempo de 4 bilhões e 500 milhões de anos geológicos aí e dividindo isso, a gente vai encontrar que cada hora corresponde a aproximadamente 500 mil anos. Então, se a gente pegar esse tempo todo, colocar nessa escala de um ano, cada hora corresponde a uma passagem de 500 mil anos nessa escala geológica, tá? Porém, como Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil aproximadamente há 500 anos atrás, aproximadamente, né, gente? Esse intervalo de tempo de 500 anos atrás, ele é cerca de 1000 vezes menor que uma hora. Já que a gente acabou de ver aqui que uma hora corresponderia a aproximadamente 500 mil anos. Tá? Se uma hora corresponde a 500 mil anos, Pedro Álvares chegou a 500 anos atrás, um tempo cerca de 1000 vezes menor, ok? E cada hora dura aproximadamente 3.600 segundos. Como assim? Cada minuto são 60 segundos, cada hora são 60 minutos, então 60 vezes 60 dá 3.600 segundos, ok? Então, se cada hora 3.600 segundos, esse intervalo de tempo, né, que a gente viu, que é 1000 vezes menor, dividindo esses 3.600 segundos por 1000, a gente vai encontrar aproximadamente 3,6 segundos.
Então, nessa nova escala proposta, esses 500 anos que, né, atrás, que antecederam essa chegada aí de Pedro Álvares Cabral, corresponderia nessa nova escala a aproximadamente 3,6 segundos, tá? Se hoje, né, nós estamos vivendo aí a meia-noite do dia 31 de dezembro, como a questão propôs, Pedro Álvares Cabral chegou aproximadamente a 3,6 segundos atrás, tá? Ou seja, praticamente na meia-noite, que é onde a gente está, tá? Então vamos marcar aí como resposta correta a letra E, ou seja, ele vai chegar na noite do dia 31, ok? Legal? E, gente, essa questão, então, ela envolve justamente essa análise, né, das escalas que a gente pode ter, né, nessa tabela, no gráfico, tá? Que isso, puxa, pode ter vários contextos diferentes. E a gente vai continuar fazendo mais alguns exercícios para dar uma treinada aí com vocês nessa análise dos gráficos, na análise das tabelas, tá? E aí para isso eu vou chamar agora o professor Madison, que ele vai fazer mais uma questão com vocês, que envolve também os conceitos de física e são importantes, tá? Ok, Caê, legal. Vamos lá? Você vê, essa questão que você acabou de resolver era só uma tabela, né? Não, Só uma tabela. Não exigia... Você mudava simplesmente a escala, né, dessa tabela, mas não exigia na análise do gráfico em si, né? Legal. E a tabela também tem a sua importância, né? Com certeza. É importante relembrar o que você muito bem comentou lá atrás, que tabelas e gráficos têm vantagens e desvantagens. E, Caí, você sabe que existem outros tipos de gráficos. A gente é muito acostumado com o que a gente chama de gráfico no eixo cartesiano, em que você representa no eixo X, né, no eixo Y, no eixo X, as variáveis relevantes. Mas a gente vai começar agora a degustar, a saborear outros tipos de gráficos. Olha que beleza. Legal, né? Como, por exemplo, está aparecendo agora na tela essa questãozinha, que é também uma questão do Enem. A questão do Enem diz o seguinte, que explosões solares emitem radiações eletromagnéticas muito intensas, ejetam para o espaço partículas carregadas de alta energia, o que provoca efeitos danosos na Terra. Tá ótimo. Ele está descrevendo um fenômeno que acontece no Sol, que as explosões emitem radiações intensas e de vez em quando provocando até situações em que cai a energia, que você aciona disjuntores de subestações elétricas. O gráfico ao lado, né, está escrito abaixo, mas vamos lembrar que ele está aí coladinho no texto, mostra o tempo transcorrido desde a primeira detecção de uma explosão solar até a chegada dos seus diferentes tempos de perturbação e seus respectivos efeitos na Terra. É interessante. Então, esse gráfico, dá uma olhada com cuidado o que ele mostra. Na verdade, ele compara as diferentes perturbações que as explosões solares promovem. Tem raio-x, ondas de rádio, as partículas de alta energia e o plasma solar. No eixo horizontal, muito cuidado com essa escala. Então, nesse eixo ele representa tempo, passo importante identificar que é tempo. Só que olha as unidades. Ele representa ali o primeiro risquinho como sendo 1 minuto, depois 10 minutos, 1 hora, 10 horas, depois 1 dia e 10 dias. Então, essa régua do tempo que ele coloca no eixo horizontal não é uma régua linear. Ele está nesse mesmo eixo mudando as unidades. Então, quando você faz uma análise de raio-x, vamos ver quanto tempo dura essa perturbação. Olhando para o eixo horizontal, lá embaixo, está mais ou menos durando uns 8 minutos. 8 a 9 minutos. Vamos comparar as ondas de rádio. Quando você olha as ondas de rádio, a perturbação, ela termina ali, olha. Ele diz que tem um efeito, né, de interferência de rádio depois de 1 hora. Então, quer dizer, o raio-x, a perturbação dura 8 minutos. Ondas de rádio já se estende para mais de 1 hora. Vamos lá para as partículas energéticas. Essa perturbação, perceba que dura aproximadamente, vai lá depois de 10 minutos até quase 1 dia. Então, essas perturbações ainda persistem
aproximadamente durante 24 horas. E as últimas ali, plasma solar, dura de um dia até 10 dias aproximadamente. Então, a questão aborda essas diferentes perturbações em escalas de tempos diferentes. E a grande habilidade do aluno, a habilidade 17, que a gente está conversando hoje, é fazer essa leitura minuciosa, essa leitura cuidadosa do gráfico. Então, comparando-se as perturbações, ou efetuando-se a comparação entre essas perturbações, a onda de rádio, então vamos voltar de novo aqui, a onda de rádio é aquela segunda, que dura aproximadamente 1 hora e pouco. Vamos ver, a alternativa A, dura mais do que uma tempestade magnética. Será que isso é verdade? A tempestade magnética, cadê ali, ó? Vamos ver onde que está essa tempestade magnética. Ali, ó, embaixo no plasma solar, que dura 9 dias aproximadamente. Não, essa primeira alternativa não está correta, não. B, chega à Terra 10 dias antes do plasma solar. Não, ela chega 10 minutos, né? A onda de rádio, desculpa, a perturbação dura 1 hora aproximadamente. Também não é a correta. C, chega à Terra depois da perturbação do raio-x. Então vamos ver de novo. Ele está comparando as ondas de rádio com raio-x. Então as ondas de rádio chegam antes, demora 10 minutos a perturbação e o raio-x leva um pouquinho mais de tempo. É isso? Chega à Terra depois da... Ixi, agora eu me confundi aqui, Caí, deixa eu ver aqui. Onda de rádio é a segunda, dura aproximadamente 1 hora e pouquinho. Chega à Terra depois da perturbação do raio-x. Raio-x, estamos ali lá em cima, que dura 10 minutos. É verdade. Então essa é a alternativa correta, que é a alternativa C. Tá legal? Bom, vamos ver agora uma próxima questãozinha, também uma questãozinha do Enem. Nessa questão do Enem, que aparece na tela, moradores de 3 cidades, que ele chama de X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos de poluição que mais afligiam as suas áreas urbanas. Nos gráficos abaixo estão representadas as porcentagens de reclamações sobre cada tipo de poluição ambiental. Perceba que nessa questão ele mostra um gráfico diferente. Esse gráfico que a gente chama de gráfico pizza, que é conveniente quando você quer mostrar distribuições diferentes. Então, no gráfico pizza X, temos ali uma legendinha, né? Ele mostra o que é a representação do lixo, a poluição do ar, o esgoto aberto, dejetos tóxicos e poluição sonora. Então, a análise desse gráfico pizza X permite você identificar que 34% dos moradores dessa cidade se queixam de grande quantidade de dejetos tóxicos. Já quando a gente faz análise do gráfico Y, o gráfico Y, os moradores dessa cidade já se queixam do lixo. Perceba que 40% desses moradores têm queixas a respeito do lixo. No gráfico Z, no gráfico Z Pizza, ele mostra que 36% desses moradores, eles se queixam do esgoto aberto. Só fazer uma perguntinha aqui, professor Madison. Pois não, Caio. Ele é chamado de pizza porque é redondinho e tem as fatias, é isso? Perfeito. Então, isso mesmo. Tem as fatias aí, a fatia maior quer dizer aquela porcentagem, né, que corresponde maior, ou aquela característica que a gente vai destacar mais ali, né? Isso. Quer dizer, é a variável que é mais frequente naquele, o que eles chamam de espaço amostral, né? Quer dizer, vamos imaginar ali no gráfico 100 habitantes, que essa cidade XYZ tem uns 100 habitantes. Tá. Então, na cidade X, 30% eles estão reclamando da poluição sonora. Então, daqueles 100 habitantes, 30 se queixam da poluição sonora. Entendi. 34 habitantes, então, de novo, analisando o gráfico X, 34% se queixa do lixo.
Então, o gráfico pizza, ele faz essa análise de porcentagem. As fatias, né, Isso, para cada um. Para Tá. saber a contribuição das variáveis nesse conjunto do espaço amostral. Legal, legal. Agora, fazendo análise do que a questão pede para nós. Olha ali, ó. Considerando a queixa ambiental dos cidadãos, de cada cidade, a primeira medida de combate à poluição em cada uma delas seria, respectivamente, então eu vou ter que voltar, deixa eu ver aqui, Caio, você vai me ajudar, né? Tá, vamos lá. No Na gráfico. cidade X, né? Acho que a maior queixa é com aquele quadriculadinho lá, 34%, que corresponde aos dejeitos tóxicos. Né? O gráfico X, ó. Perfeito. É o Então, dejeto tóxico. isso. E aí, como que faria para minimizar essa queixa, né? Poxa, tem muito dejeto tóxico. Com certeza, esses dejetos tóxicos devem ter vindo de alguma indústria. Né? Legal, verdade. Então, esse controle do despejo industrial num rio, num lago, né, deve ser muito bem feito. Né? O cuidado ambiental com isso deve ser fundamental. Então, se a indústria ela tiver o cuidado com o destino desse dejeto, com certeza esse cidadão não vai se queixar tanto disso e nem a natureza, né? Exatamente. Às vezes a gente tem uma ideia muito que a química, ela sempre causa poluição, né? A química polui, a química é uma coisa ruim, mas a mesma química que causa poluição, ela vai estudar justamente o tratamento para isso, né? O que a gente pode fazer com todos esses dejetos tóxicos aí para evitar essa poluição. Verdade, né? Caê. Agora vamos lá. Então, para o cidadão da cidade X, que se queixa de dejetos tóxicos, uma boa medida seria o controle de despejo industrial. Certo. Vamos ver agora no gráfico pizza Y, a cidade Y. Os moradores ali se queixam... Acho que maior quantidade, né? 40% do lixo. Do lixo. Do lixo. E aí, professor Caê, que tipo de atitude seria conveniente para você diminuir queixas com o lixo que não está sendo bem... O tratamento de lixo hoje acho que é um dos principais problemas de qualquer grande cidade, né? Uhum. A gente produz muito lixo no dia a dia. Você vai comer alguma coisa, tem uma embalagem, você vai comprar outra coisa, tem outra embalagem, né? Então a quantidade de lixo produzido hoje é muito grande, muito grande. E com esse lixo a gente pode ter vários destinos, né? A gente pode colocar no aterro, né? A incineração, tá? A própria reciclagem, que é o que é mais conveniente de se fazer. Né? Então a gente precisa remanejar esse lixo. Okay. Né? A gente vai ter que dar um destino adequado para ele. Quer dizer, é um tratamento aí dependendo do tipo do lixo, se é orgânico, se é não orgânico. Não existe um tratamento único. Legal. Né? Tem que fazer uma triagem e fazer esse manejamento para um bom destino dele. Perfeito. Legal. Então vamos ver agora a cidade... Cidade Z, né? Cidade Z. Os cidadãos da cidade Z, deixa eu ver, ali o branquinho, né? Maior, 36%. 36%. Esgoto a céu aberto. Esgoto aberto. E aí, como que eu faria para diminuir essas queixas, Caio, de esgoto aberto? Aí é a questão de saneamento básico, né? Uhum. Sanear esse esgoto, também dar um tratamento adequado para ele seria fundamental. Bacana. Tá? Então, fazendo a análise das alternativas, respectivamente, para que esses cidadãos diminuam, né, a sua queixa, seria da cidade X. Controle dos dejetos industriais, dejetos tóxicos. Y seria o tratamento ou manejamento do lixo. E o Z, saneamento básico. Tá, ok. Então nós estaríamos falando da alternativa E. Alternativa E. Perfeito. Muito bem. Vamos a essa próxima questão aqui, Caê. Daqui a pouquinho a gente já começa a se despedir. Essa é uma questão que ela faz uma análise gráfica importante e mais do que isso, que a interpretação, a forma da curva, o aluno tenha isso claro na cabeça. O gráfico mostra o espaço em função do tempo de uma partícula e o gráfico registra essa posição do espaço. Então perceba no eixo vertical espaço e tempo. Com relação ao movimento da partícula, é correto afirmar que... Então, seguindo as nossas orientações. Análise de óleos. No eixo vertical espaço, eixo horizontal tempo. É o gráfico qualitativo, ou seja, não envolve valores. Então, nesse caso, não teria preocupações com a análise de unidades.
E finalmente, a terceira e último cuidado é você analisar a curva. Então, o que esse gráfico diz? No instante zero, o espaço é zero. O espaço, ele, na verdade, é o marco quilométrico de uma estrada, por exemplo. Ou é uma indicação de uma formiga caminhando em uma régua. É o número que vai indicar onde o corpo está. Então, no instante inicial, se o espaço é zero, ele está no que a gente chama na origem. Está naquela plaquinha que indica o número zero. A forma da curva diz que conforme o tempo passa, o espaço aumenta. Então, esses números, esses marcos quilométricos vão aumentando. Até que tem uma primeira corcovinha ali, né? Nessa corcovinha, dali para a direita, conforme o tempo passa, o espaço diminui. Então, se a gente colocar aqui na tela, pelo menos para ter uma noção qualitativa, o espaço aqui aumenta, olha, Caí. Então, quer dizer que esses números vão aumentando, né? O marco, se fosse um carro na estrada, vai para o 0, para o 20, para o 40, para o 50, aí, opa, chega nessa corcova. O tempo, obviamente, continua passando, aí o espaço diminui. Então, se era 20, 30, 40, 50, volta a ser 40, 50. Então, nesse instante, os números estavam aumentando e voltaram a diminuir. Então, teve um instante em que teve uma inversão do movimento. Ele estava caminhando em um sentido, ele passa a voltar ou caminhar em outro sentido. Então, aqui, olha, essa velocidade, em algum instante, foi zero. Pensa você estar no carro, você está olhando as plaquinhas à direita, 0, 20, 30, 40, aí, de repente, vai para 30, 20, 10, o carro voltou. Então, em algum instante, esse velocímetro teve que acusar o número zero. Continuando aqui, olha, mesmo com a tela aberta, aqui, olha, o espaço diminui, 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 aí tem uma outra corcovinha. Dessa corcovinha para a direita, ele começa a aumentar. Então, poxa, era 50, foi para o 40, para o 30, para o 20, voltou a ser 30, 40, 50. Então, nesse instante também, a velocidade foi zero. Ele estava voltando, e aí depois os números, os marcos quilométricos começam a aumentar. E finalmente você continua fazendo análise, aparece de novo uma outra corcovinha que diz que os marcos quilométricos estavam aumentando e passaram a diminuir. Então, essencialmente essa questão quer que você analise a forma do gráfico, ou seja, o comportamento dessa curva. E colocando a questãozinha na tela, o que a gente pode afirmar? Que a velocidade ela foi nula em 3 instantes. O gráfico não ilustra quais são os instantes, mas fazer a análise do gráfico permite essa conclusão. Tá legal? Então, a leitura do gráfico permite concluir que o espaço inicialmente aumenta, é quando temos a primeira corcova, depois o espaço diminui, indicando que aconteceu a inversão do sentido do movimento. E, consequentemente, a velocidade foi nula. Depois, o espaço novamente aumenta e diminui, indicando que ela foi nula em mais 2 instantes. E aí, finalmente, a velocidade do corpo foi nula em 3 instantes. A resposta D. Eu acho que aqui está errado. Tá legal? Muito bem. Vamos fazer mais uma questãozinha, professor? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Caio. Então, olha só, gente. Vamos pegar mais uma questão. A gente escolheu mais uma questão do Enem. Ótimo, né? Muito bom. Que vai aparecer agora aí na tela para você, olha só. O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia, etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos, que foi inclusive uma pergunta que chegou aqui para a gente, né? Quanto tempo dura a meia-vida, né? Pode ser milhões de anos. Por isso existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. Né? Esse, inclusive, é um dos grandes problemas de se usar materiais radioativos para obtenção de energia. Né? O que fazer com esse descarte, né, desse material radioativo? Okay? Continua. A taxa de decaimento radioativo é em termos de um tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. Opa, esse conceito a gente já trabalhou na aula, hein? Olha a leitura novamente. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo necessário
para que uma amostra perca metade da sua radioatividade original. Esse tempo para que metade da amostra radioativa desintegre é o que nós chamamos de meia-vida. Tá? Continuando a leitura. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio 226, que é um elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina. Olha o gráfico, gente. Esse gráfico, então, indica que, inicialmente, temos 1 quilo desse material radioativo, tá? No caso, 1 quilo de rádio 226, ok? O tempo necessário para que metade da amostra radioativa sofra decomposição é o que nós vamos chamar de meia-vida. Como, inicialmente, há 1 quilo desse material, após uma meia-vida vai sobrar 1 quilo desse material. Olha no gráfico. Acha no eixo vertical meio quilo. De 1 quilo para meio quilo, no eixo horizontal está explicitado que passou-se 1.620 anos. Consequentemente, a gente pode concluir pela análise desse gráfico que a meia-vida desse elemento é de 1.620 anos. Tá? Analisando as alternativas, a gente vai marcar então a letra a amostra de rádio, a sua quantidade pela metade, cada intervalo de 1.620 anos devido a essa desintegração. Ok? Interessante, então, que foi exatamente como você mostrou, né? O conceito Isso. de meia-vida e, de novo, como sendo um protagonista importante para a interpretação. Parece que temos mais uma pergunta. Eu acho que não, que infelizmente já chegaram chegou. várias perguntas. Pois né? mas já chegou o tempo Então tá bom. da nossa aula. Bem, nós agradecemos a todos vocês, a sua audiência, as perguntas que foram enviadas e eventualmente não respondidas, com certeza vão ser respondidas depois. Agradeço a presença do professor Caê, me despeço aqui, até a próxima. Professor Caê, sua palavra. Obrigado. Trabalhar com vocês hoje, tá? Até a próxima, então. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.